Olá, meu amigo, olá, minha amiga, estamos aqui em mais uma live arremate legal para você ao vivo no Instagram, alexandrides.prof, para você que está no Spotify ou no YouTube, canal Arremate Legal, muito conteúdo para você. E é isso, vamos lá, vamos no mundo dos leilões. E olha só, eu quero falar com você hoje sobre. Eu vi uma notícia antes de entrar na live hoje, eu vi uma notícia que saiu no estado de São Paulo, e eu falei assim, pô, meu, vale a pena eu linkar com o mundo dos leilões, né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante para você. Você que atua ou quer atuar na área de leilões, não importa se você é arrematante, pessoa interessada em arrematar, ou eventualmente você é advogada, advogado, corretor, corretora de imóveis, você que quer atuar na área de leilões, você não pode apenas pensar no juridiquês. Isso daí eu falo sempre para os advogados, para as advogadas que são meus alunos, que eu mentoro. Por quê? Olha só que importante. Atuar no mercado de leilões imprime e tem que imprimir uma visão 360. E eu sempre falo isso, que os leilões são, na verdade, um negócio imobiliário. Negócio imobiliário de leilões. E isso faz com que você tenha que ter percepções diferenciadas, diferenciadas. Olha, eu já estava programando falar desse tema hoje, mas a notícia que eu vi no estado de São Paulo me falou assim: ah, não, eu preciso realmente reforçar isso. Qual foi a notícia e qual é o tema que a gente vai tratar aqui hoje? A notícia que saiu hoje foi o seguinte: a inflação da construção civil está alta. Inflação da construção civil? Espera aí, o que que tem a ver inflação da construção civil com leilões de imóveis? Tem tudo a ver e você vai entender muito bem essa realidade. O que que nós temos? Quando a gente pensa em leilão de imóvel, nós estamos já diante de uma oportunidade que o cenário econômico potencializa. Olha, o 2026 já é um ano muito interessante para os leilões. Por quê? Nós temos um crescimento muito grande das ofertas de imóveis em leilão. Infelizmente, obviamente, lastreado em não quitação de dívidas, em execuções que estão em andamento, né? Os financiamentos imobiliários inadimplidos, quer dizer, nós temos várias origens para os leilões. E o fato é que, quando a gente pensa em aumento de oportunidades, nós temos então isso tendo interesse para quem busca trabalhar de alguma forma como arrematante, ou como advogada, advogado, ou como corretor, corretora no mercado de leilões. E olha só, essa notícia que eu estou comentando aqui, que saiu no estado de São Paulo, de que a inflação da construção civil está em alta, isso afeta, sabe o quê? Os imóveis novos em construção. Ah, peraí. Imóvel de leilão é imóvel já pronto. Ah, que maravilha. Então, peraí. Você paga mais barato e a concorrência com imóveis novos. Porque ó, tem muita gente que fala, ah, vale a pena comprar imóvel na planta. Tem sentido. Tem sentido comprar imóvel na planta. Só que olha só que interessante. Quando você pensa que a construção civil está com custo elevado, os juros, eles estão ainda elevados, sim, estão com 14,25%, a taxa Selic, a taxa básica de juros, que afeta os financiamentos, e isso também afeta o pós, né, a estratégia de saída dos leilões, concordo que afeta a estratégia de saída dos leilões, né, da mesma forma que o financiamento de imóveis novos, né, quem arremata para revender, os juros altos impactam no investimento, claro, só que você tem isso afetando de uma forma homogênea a todos.
Quando você fala que o custo da construção civil está elevado, o imóvel novo fica mais caro, porque o custo é mais caro. A mão de obra está cara, os materiais estão caros, e aí entra questões relacionadas a crises internacionais, guerras, tal, que afetam o mercado interno, sim. Bom dia, Valéria. Bom dia, Fábio. Bom dia, A. Munhoz. Sejam bem-vindos todos que estão por aí. Ó, pode colocar tua dúvida, pode interagir, fiquem à vontade. A Budelaine, bom dia! Ó, quem tá na live pode, de forma aberta, colocar perguntas, choros, requerimentos, solicitações, trocas ou permutas, fazer perguntas à vontade, interagir. Porque, ó, depois, chegou mais tarde, tá lá no YouTube e no Spotify, canal Arremate Legal. E ó, o que que eu tô trabalhando aqui e como isso é importante para você, quando você for prospectar teus clientes, então vamos imaginar que você está aqui como advogada, como advogado, ou corretor, corretora. Quando você vai prospectar clientes na área de leilões de imóveis, pessoas que tenham ou que possam ter interesse em arrematar imóvel, olha que interessante você tem que pensar. Você tem que falar o seguinte, bom, essa pessoa investe, investe. Ela já investe em imóveis? Pode ser que sim, pode ser que não. Ela tem onde o investimento dela? Então você vai trabalhar justamente isso, né? A taxa básica de juros elevada faz com que as pessoas tenham uma busca por um perfil de investimento mais seguro, com uma rentabilidade que é garantida muitas vezes, né? Por conta do fundo garantidor de crédito, aí vocês têm renda fixa, vocês têm alguns investimentos bancários que dão 1%, às vezes um pouquinho mais de 1% ao mês de rentabilidade, sem fazer nada. Só que, olha só que interessante, um aumento de oportunidades em imóveis de leilão, ou seja, mais uma quantidade maior de leilões em andamento. Ponto 1. Você tem ponto 2, custo da construção civil elevada. Afeta os imóveis novos em construção, tá? Aí você tem que no leilão a premissa básica é comprar com um deságio considerável. Sim, 40, 50%, às vezes até menos. Por quê? Ou mais, melhor dizendo, né, mais desconto. Por que que eu digo isso? Porque o valor que está no edital, 50%, do valor da avaliação, é da avaliação feita em algum lugar. Feita, por exemplo, no processo. Agora, qual que é a realidade, né? Por isso que você precisa realmente saber também precificar no mercado imobiliário o imóvel que é a oportunidade de leilão. Então, olha só, o lucro não está simplesmente em analisar o que eu, leiloeiro público, anuncio. Ó, eu vou anunciar 50% de desconto no imóvel. Tem cheirinho, cheirinho de lucro aí. Tem cheirinho de ganho, de oportunidade. Tem cheirinho. Só que você precisa fazer análises que eu não faço. Então, o mercado imobiliário, ele traz peculiaridades que devem ser analisadas à luz da oportunidade de leilão. Bom dia, meu amigo Mark! Meu amigo, tudo bem? Mark, ó, precisamos marcar aquela gravação do Adinocast sobre tokenização, o livro que você lançou com o professor Venosa, e precisamos marcar aquele café, hein? Ó, tô tomando um cafezinho aqui, mas precisamos marcar aquele café, né, para pôr em dia a conversa. Eu sei que você tem muitas mudanças aí, novidades, precisamos conversar, hein, meu amigo? É isso aí. E eu tô falando, sabe o que, Mark? É, o custo da construção civil está elevado, né? A inflação da construção civil, saiu notícia no estado de São Paulo que justamente está elevado. Isso afeta os imóveis em construção, os imóveis novos. Aí você soma isso com um cenário de
uma maior inadimplência, um maior volume de leilões de imóveis, tanto extrajudiciais, alienação fiduciária, como também judiciais, nós temos oportunidades em leilão que vão ser muito mais vantajosas do que, por exemplo, investir em imóvel na planta, para colher daqui 2 anos. Porque o imóvel de leilão, ó, um outro fator importante. Ó, se você tem um perfil de arrematar para vender, se você tem um perfil de arrematar para renda passiva, se você quer arrematar para uso próprio, você já está procurando um imóvel que é para você. Os leilões são uma fonte maravilhosa de oportunidades com análises adequadas que você deve fazer. Então, ó, o teu perfil também é um direcionador. Aí você tem que fazer análises de mercado. Você tem que entender que aquele desconto que eu anuncio, 50%. Aliás, ó, no feriado, vocês passaram bem de feriado? No feriado, agora, eu protocolei 5 editais de leilão. 5 editais de leilão só agora. Ontem, aliás, ontem, 5 editais de leilão, tá? E fiz outras análises também. Hoje eu tive mais uma nomeação. Quer dizer, o volume de leilões de oportunidades está incrível. Agora, é claro que você precisa pegar essa oportunidade e entender cada oportunidade. Cada leilão é uma realidade. Cada leilão é uma realidade. E essa realidade vai demonstrar se vale ou não a pena investir. Porque olha só, então, vamos somar fatores aqui. Nós temos que o decréscimo que eu anuncio lá, a juíza me nomeou e estabeleceu 50%, estabeleceu 40% de desconto. Maravilha, mas quanto que isso é na realidade? Por isso que, olha só, você precisa não só entender o mercado imobiliário, mas para saber qual é o valor de mercado, mas você precisa entender todos os custos que estão envolvidos, porque você tem arremate, a arrematação, o valor da arrematação, você tem a comissão do leiloeiro, você vai ter imposto, né, o ITBI que vai ser recolhido, você vai ter custos com a carta de arrematação, o registro da carta de arrematação, mas será que dá registro ou precisa regularizar alguma questão na propriedade? Você tem que analisar. E isso é um fator interessantíssimo, porque a previsibilidade do negócio de leilões é incrível. Essa palavra é maravilhosa, eu sempre falo dela, previsibilidade, previsibilidade. Ela é muito importante porque com a previsibilidade você consegue entender e antecipar muitos custos, muitas realidades que vão fazer com que você não faça um mau negócio. O leilão vale a pena quando a análise é bem feita. E aí, olha só, eu estava falando o seguinte, né? O aumento a inflação da construção civil está em alta, afeta os imóveis novos. Mas o imóvel novo, se você comprar um imóvel na planta hoje, que vale a pena? Não estou dizendo que não vale a pena. Eu estou dizendo que é um investimento com suas peculiaridades. Então você compra um imóvel hoje na planta, ele vai ficar pronto daqui 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Claro, vai depender do empreendimento. Agora, imóvel de leilão, de 3 a 6 meses em média, você tem uma regularização da propriedade e da posse. E já tem possibilidade de vender até mesmo antes, se for o objetivo arrematar e vender, tá? Ó, só para vocês terem uma ideia, 2 casos do mês passado. 2 casos do mês passado. Um foi tempo recorde. Recorde, recorde, recorde. Eu protocolei o resultado o leilão acabou na quinta, protocolei na segunda com os pagamentos. Na quarta-feira saiu decisão homologando a arrematação, determinando a expedição da carta de arrematação e a emissão na posse. O outro que eu fiz na mesma semana,
Saiu semana passada, ó, foi no quê? Segunda quinzena de junho. Semana passada, antes do feriado, saiu decisão homologando a arrematação. Quer dizer, perceba como aqui a gente tem, claro, com um advogado, uma advogada especializada em leilões, isso agiliza muito, muito mesmo, né? Então, quer dizer, se você tem uma perspectiva na compra de um imóvel na planta com um custo mais alto, ele fica mais caro, óbvio. E depois não vai valorizar tanto mais assim, não. Mas o que que acontece? Você demora 2 anos para ter, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio para ter o imóvel. Para aí você colocar ele à venda, quer dizer, põe aí mais 6 meses, eventualmente, 1 ano. Nos leilões você tem, arrematou, de 3 a 6 meses, uma média de regularização, e você já tem a possibilidade de, se o objetivo for vender, arremata para vender, você já tem que como viabilizar. Então, talvez em 3 anos de um imóvel na planta, você tenha feito 3 arrematações para mais. Girado, 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 girado. E quem investe em leilão pensa no ROI, Return on Investment. Isso é muito importante. Bom dia, Tatiana. Bom dia, Luciana. Bom dia, Wendler. Sejam bem-vindas. E ó, chegou agora, fica sussa, não tem problema, porque a live no Instagram, @alexandrides.prof, ela vira episódio de podcast, onde? No Spotify e no YouTube. Arremate Legal. É só digitar no Spotify Arremate Legal, você vai encontrar o canal Arremate Legal no Spotify. Você, ó, Gui, você chegou agora? Não tem problema. Você pode ver o início lá no podcast Arremate Legal no YouTube e no Spotify depois também. E pode perguntar, se você está ao vivo aqui, você pode perguntar muito, né? E ó, uma coisa que eu estava comentando é o volume maior que estamos tendo. Bom dia, Grazi! Seja bem-vinda. O volume maior que estamos tendo também de leilões. Um volume grande, grande. Ó, eu digo para vocês que eu estou tendo um volume maior de nomeações. Maior mesmo. Maior. Ó, agosto, setembro e outubro. Eu já tenho leilão marcado para agosto, setembro e outubro. Julho também, né? Aliás, amanhã encerra leilão. Temos leilões aqui. Aliás, olha só, tem leilão em julho que vale muito a pena. Ó, você não sabe como começar com leilões? Primeiro entra na comunidade Arremate Legal, que hoje, mais tarde, daqui a pouquinho, eu vou esperar você entrar. Quem não tá, eu vou esperar entrar. Por quê? Porque eu vou colocar. Eu fiz um textinho nesse final de semana que eu vou colocar lá na comunidade Arremate Legal daqui a pouco, né? Então, Gui, tem muito leilão mesmo. E às vezes você fala assim, bom, mas como que eu vou encontrar? Gui, me fala uma coisa, você é advogado? Me conta qual é o teu interesse por leilões, tá? Porque eu sei que muitos que estão aqui são advogadas, advogados. E ó, até, Luciana, eu falei com a Luciana, né, durante o feriado, porque para dar vazão para os clientes. Os seus clientes precisam entender que você atua com leilões. E eles, a partir do momento que entendem que você atua com leilões, ainda que você passe para eles oportunidades que eles refuguem, eles vão procurar você para arrematar. Sim, ou eles vão arrebatar e depois procurar você. É fato, é fato, é fato. Isso é muito comum mesmo. E ó, esse volume de leilões, os descontos incríveis que os leilões oportunizam, a previsibilidade de análise que deve ser feita. O leilão vale a pena quando a análise é bem feita. O fato de que os imóveis novos estão ficando mais caros por conta da inflação da construção civil, você tem cenários realmente muito oportunos para este segundo semestre você
ou arrematar ou assessorar arrematantes. É a onda, olha a onda, olha a onda, né? É muito interessante essa oportunidade, né? Aliás, amanhã estarei lá com o professor Salomão na turma, se eu não me engano, é no Reading, né? Que eu vou fazer uma aula lá para o pessoal do professor Salomão. Eu sei que, ó, a Grazi tá aqui, a Valéria também. Tatiana, acho que você também é lá, né? Tal. Vou dar uma aula sobre leilões, né? Até estou falando com a Beatriz agora de manhã para finalizar o tema, tudo, da aula, que eu ainda não mandei o tema da aula. Afe Maria. Mas o que eu quero dizer, o quanto é importante você, advogada, você, advogado, corretor, corretora, ou mesmo investidor, buscar o quê? Investir, mas com conhecimento, entender. E ó, perceba que aqui, ó, hoje eu não falei nada de juridiquês. Por quê? Porque tá errado. Tá errada quem pensa, e eu sei que muita gente. Pô, tem várias ideias falaciosas, né? Tem gente que fala o seguinte: ah, dá para arrematar sem assessoria. Putz, apertar cadastrar no site do leiloeiro, se habilitar para participar do leilão e apertar o botão de lance, com certeza dá. Agora, foi um bom negócio? Vai ser fácil a regularização posterior? Invariavelmente vai precisar de uma assessoria especializada. Mas uma outra questão que é muito interessante sempre, 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 é a necessidade dessa análise ser muito bem feita pela previsibilidade. Então, quando você tem uma questão de análise, ó, e é esse o ponto que eu quero trazer. Bom dia, Daiane! Seja bem-vinda. Ó, o que acontece? A análise jurídica é um dos componentes da análise da oportunidade de leilão. Então, é um tripé, tá? É o tripé, que é análise comercial, análise jurídica e análise financeira. A análise financeira, ela tem uma veste independente e tem consequências das outras duas análises, tá? É como se fosse o resultado somado dessas análises. Você é advogada, precisa entender isso. Precisa sim, não ficar apenas no juridiquês, né? E é justamente isso que eu trago quando eu estou aqui, ó. Você vê, eu não falei nada de juridiquês. Por quê? Porque eu quero que você entenda essa realidade do mercado imobiliário para poder realmente prospectar clientes ou poder, se você quer arrematar, você arrematar. Doutor José Carnaíba, bom dia, seja bem-vindo também. Ó, quem chegou agora, pode interagir, fica à vontade, pergunta, não tem problema nenhum, porque aqui é a live todo dia, 8 horas e 8 minutos, no Instagram, @alexandres.prof. Mas chegou agora e falou, pô, meu, ele já deve ter falado coisas interessantes. Pô, eu comecei às 8 horas e 8 minutos. Então, sabe o que você vai fazer? Você vai entrar no Spotify ou no YouTube, Spotify ou YouTube, e digitar lá, arremate legal. Você vai ter o quê? Os episódios todos do Arremate Legal. E na íntegra, podendo ver aonde e quando quiser, pô, de boas, tá? Com imagens, inclusive no Spotify, imagens. Ó, e também aproveita, entra na comunidade Arremate Legal, daqui a pouquinho, a comunidade Arremate Legal é no WhatsApp, eu mando notícias, isso, aquilo, e ó, daqui a pouquinho eu vou mandar um texto que eu fiz com base em minhas percepções, para você entender melhor oportunidades de leilão. Advogada, advogado, manda ver. Você, ó, tem um mar para você nadar, né? Aliás, eu sempre comento nesse meme, acho que vocês devem ter visto, né? Ah, um mar de oportunidades. Aí o mar, pluf, né? Pô, todo revolto, né? Claro, ó.
leilão, e uma coisa que eu sempre falo, leilão é lucrativo? É. Leilão é seguro? É. Mas leilão é trabalhoso. É trabalhoso atuar com leilão. As análises, não só jurídica, financeira e também comercial, você precisa realmente ter aptidões, habilidades que a faculdade não te ensinou. A faculdade não te ensinou. E eu falo isso porque, ó, eu tenho 23 anos de experiência com leilões de imóveis. 23 anos. Caraca, 23. Eu sou professor há 25 anos. Esse ano eu completei, estou completando 25 anos de docência, tá? E olha só que interessante. O que eu mais aprendi fora do que dentro, fora de livros até, na prática. Tanto eu passei o feriado, sabe o quê? Escrevendo. Vai sair livro? Vai sair livro sim. Sim, 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 sim. Já tá com 80 páginas o livro. Vamos lá, vamos lá. Claro, não é fácil escrever, não é fácil escrever. Falando em livro, vai sair 2 artigos meus sobre leilões, um na obra do professor Araquém de Assis e outro numa outra obra coletiva também. Ó, eu vou trazer notícia aqui para vocês. Mas o que eu quero que vocês percebam, e eu acho que isso que é o mais importante, o fator da previsibilidade torna o leilão seguro, lucrativo, mas trabalhoso, tá? É isso. A previsibilidade é muito importante. Agora, que você vai ter clientes, a maioria dos seus clientes vai arrematar e depois te procurar? Vai. Por quê? Porque dizem por aí que dá para arrematar sem assessoria. Dizem por aí que dá. Ó, análise comercial dá para qualquer um fazer, não precisa ser advogado. Aliás, o advogado precisa entender para fazer. Precisa aprender. Análise financeira, quase toda ela, ou grande parte dela, ah, é, grande parte, uns 60, 70%, dá para fazer sem ser advogada, sem ser advogado. Só que análise jurídica e esses 30% da análise financeira, aí o bicho vai pegar. Ó, só o fato de ter eventualmente irregularidades na matrícula do imóvel pode afetar o custo do leilão. Claro, claro. Ó, eu apresentei um edital, olha que interessante, tava na matrícula mãe o imóvel, um condomínio, tal, tava lá casa em construção, tá? Foi penhorado o quê? A casa em construção, casa 11 em construção. Uma mansão em Ubatuba. 2 milhões de reais a avaliação. Vai por 60% na segunda praça. Apresentei ontem o edital. Só que olha só que interessante, eu não tinha nos autos isso, mas na minha análise, peguei a matrícula já individualizada. Não é um diferencial? É um diferencial. A previsibilidade e o custo da arrematação melhoram muito, tá? Melhoram muito. Agora, é claro que eu também tenho leilão de direitos. Vale a pena? Vale. Vale a pena quando a análise é bem feita. E aí, com isso, olha só que importante. Você vai entender, você vai entender justamente que fecha a conta. E outra, qual é o perfil do teu investidor? Ó, eu tenho uma oportunidade incrível para uso próprio e também a renda passiva, quando é direitos. Ó, a Tatiana estava falando assim, as certidões negativas também são bem importantes. Você tocou num ponto importante, Tatiana. Ó, eu
Geórgio José Elias Bernabe Alexandrides, leiloeiro público, não faço pesquisas de certidões. Não faço. Por quê? Porque não há necessidade para a realização do leilão, para a validade do leilão. Só que para a efetividade, para a tua análise, é importante. Aliás, olha só que interessante, no sábado, foi no sábado? Foi no sábado. Eu fiquei com o WhatsApp do escritório de plantão, tal, aí manda mensagem: "Tenho um interesse", um leilão que acaba amanhã. Amanhã? É, acaba amanhã. Tenho in Pessoa: "Tenho um interesse no leilão que acaba amanhã", eu: "Beleza, venha". "Ah, você já", sem eu falo: "Se você quiser que eu te ligue e tal", ela me ligou, tal. E aí eu falei assim: "Você é advogada? Você já arrematou antes?" Ela não era nem advogada, nem tinha arrematado antes. Eu falei assim: "Olha, é importante você ter uma assessoria. Você tem uma advogada, um advogado de sua confiança?" Aí ela: "Minha irmã é advogada". Eu falei: "Beleza, mais confiança que isso?" Se bem que não é certeza, né, só porque é irmãos ter confiança, mas há uma premissa aí, né. Bom, e aí eu falei assim: "Olha, pode passar meu telefone e pede para ela me entrar em contato". E paralelamente eu expliquei o que ela tinha de dúvidas, tal. Uma oportunidade incrível em Mauá, muito interessante, tá. São direitos, mas olha só, é direito decorrente de um compromisso de compra e venda não levado a registro, em que os proprietários tabulares foram intimados da penhora, entraram nos autos, falaram que tá quitado, tá tudo quitado, e eles não têm qualquer impedimento para outorgar a escritura de venda e compra. Não precisa nem de adjudicação compulsória, tá. Mas é claro que mas o que que eu tô trazendo isso, Tatiana? Porque depois a advogada, a irmã dessa pessoa, entrou em contato comigo, e aí ela fez algumas perguntas, eu falei assim: "Olha, é sempre importante você fazer a análise tal como você faria na aquisição de um imóvel no mercado tradicional, tá? Com essas certidões. Mas não é apenas isso, você tem uma complementação, processo, um monte de outras coisas, né? Aliás, nesse processo, a executada já discutiu bem de família, já isso, já aquilo, tal, então tá mais sus. Vejo que direitos é um mar azul, mas sim, Tatiana, ó, até entra na comunidade Arremate Legal, depois manda um direct pra mim que eu vou te mandar uma oportunidade de direitos, aliás, mais de uma, porque vale a pena sim. Só que é o que você falou. Ó, por que que vale mais a pena, né? É um mar azul, tranquilo. Primeiro, a concorrência lá é menor. A concorrência lá é muito menor. Porque tem gente e, ó, não me deixa mentir sozinho. Tem gente que só pelo fato de ler leilão de direitos, já nem olha o resto. Ponto um. Você tem menos concorrência. Ponto 2. Se é menos concorrência, a probabilidade de sair por um preço mais interessante é melhor. Ponto 3. A análise ela é imprescindível em todos os leilões. Neste, com algumas peculiaridades. Eu dei um exemplo real de um apartamento que os proprietários tabulares foram intimados da penhora, entraram nos autos, tal, e a advogada, eu falei com a advogada, ela falou assim: "Olha, não vejo por que eles não podem, não vejo nenhum motivo para eles não outorgarem a escritura definitiva. Aliás, para eles é interessante isso". Maravilha, maravilha. Então, você tem realmente o quê? Claro, análises específicas. Análises específicas. Às vezes não é tão simples assim, mas pode gerar uma adjudicação compulsória. Ou a última ratio, né, a última possibilidade que é a uso capião. Mas se você tem um cliente para uso próprio, que não está pensando no tempo, porque para quem arremata para vender, fazer aquele house flipping, o tempo é muito importante. Quanto menor o tempo do ROI, do Return on Investment, melhor. Agora, então, se o cara quer, a pessoa que vai investir, a investidora ou investidor, quer para uso próprio ou renda passiva,
O tempo não é problema. Olha só, Valéria, sem passar pelo compromissário comprador, sabe por quê? Vem comigo. Porque quem arremata direitos se subroga em direitos. Tá, tá comprando a posição do contrato. Então, está imbuído agora do quê? Dos direitos e deveres. Tá quitado, então não tem dever. Tem direitos de exigir a outorga da escritura. É o mesmo preceito da edificação compulsória. Quem arremata direito se subroga na posição contratual dos direitos que arrematou. Agora, vale a pena. Então, perceba, e a Tatiana, você tem toda a razão também. Gostei do seu tens. De onde você é, Tatiana? Aqui, você não é do estado de São Paulo, ou é? Me fala aí de onde você é, né? Aliás, me fale aí, quem tá por aqui, me fala de onde que é, que eu gosto de saber também, tá? É, então, perceba como não é porque são direitos que não vale a pena. Então, tem um mar de oportunidades. Ó, Blumenau, pô, você mora bem, hein, Tatiana? Parabéns, mora muito bem. Eu conheço pouco Santa Catarina. Preciso conhecer mais? Preciso conhecer mais, né? Preciso conhecer mais. Eu fui o quê? Acho que 2 vezes, né? Fui 2 vezes, acho. Eu fui 2 vezes. Fui para um casamento e fui curtir no litoral. Mas pouco, 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 né? Mas assim, ó, a Valéria é de Jundiaí, né? A Valéria ó, Santos também, né? Maravilha, Tatiana, vamos combinar sim. Vou sim, com certeza, né? Jundiaí eu sou de São Paulo, capital, mas moro em Atibaia. Atibaia, vim hoje de manhã para Atibaia, tava com meus pais, levei meus pais para casa deles, vim pro escritório. Hoje eu saí de casa, tava 8 graus. 8 graus. Eu saí de casa às 5h40, tá? Cheguei aqui no escritório, ó, levei meus pais, voltei tudo, cheguei aqui era 7h30, né? Mas até isso porque eu fiz vários caminhos aí. Então, e você, viu, Tatiana? E ó, os direitos são muito interessantes. Bom dia, tudo bem? Os direitos são muito interessantes para serem arrematados. Claro, tem que analisar, óbvio. Ó, leilão é seguro, é lucrativo, mas é trabalhoso. Seguro, lucrativo e trabalhoso. Mas, ó, Luciana, quando eu cheguei aqui em São Paulo já estava 13 graus. Agora já deve estar uns 16, 17 graus, nem sei, não vi mais, né? E aí vai, na tarde, tá nublado, tá bem nublado. Mas à tarde vai e faz 25 graus, né? Pô, de 8 a 80, mano. É bem assim, né? Aí eu volto à noite pra Atibaia, aí despenca 5, não, acho que 5 graus não, mas uns 8, 9 graus deve estar fazendo a noite toda, né? Então, assim, o que eu quero trazer nessa live de hoje pra você é oportunidades. E ó, o segundo semestre agora de 2026 tem muita, muita coisa, muita oportunidade de leilão. E para todos os gostos. Tem na capital, tem no interior, tem no litoral. Basta você, e aí olha só, você é advogada, você é advogado, tem que entender de prospecção de clientes. Bom dia, Valéria. Fica tranquila. Depois, ó, arremate legal no Spotify e no YouTube para quem chegou depois ou para quem também aqui quer rever, fica à vontade, viu? E daqui a pouquinho eu vou colocar notícia lá no nosso, na comunidade Arremate Legal que tá aí, tá? Então, perceba como você tem oportunidade. E aqui, claro que eu vou amanhã eu vou começar a falar de alguns mitos, né?
Porque você advogada, você advogado, se depara com mitos que vão fazer com que as pessoas se afastem de oportunidades, né. E eu entendo realmente que esse momento da prospecção, ele é muito importante para você demonstrar para o teu cliente esta segurança e lucratividade dos leilões. E o trabalho que vem junto, né. Seguro, lucrativo por conta da previsibilidade e trabalhoso, porque dá trabalho fazer toda a análise, né. O leilão vale a pena quando a análise é bem feita. Tem leilão que não vale a pena? Tem. Tem leilão que não vale a pena, porque não é apenas análise jurídica, é análise comercial, análise financeira, tá. Fê Lopes, bom dia! Meu amigo, minha amiga, é que eu não tô vendo se é Fernando, eu acho. Ó, tá acabando a live, mas entra no Spotify, entra no YouTube e digita lá, Remate Legal. Daqui mais ou menos 1 hora, esse episódio aqui já vai estar lá, para você ver na íntegra, mas tem outros. Eu não sei se esse é o 14, 15, já perdi a conta já dos episódios que estão no podcast. Beleza? É isso aí. Gostaram da live de hoje? Obrigado, Tatiana. Todo dia, 8 horas e 8 minutos, eu tô aqui ao vivo e depois eu ponho lá no Spotify e no YouTube Arremate Legal, beleza? Porque eu acho que é importante você ter conhecimento. É importante você ter conhecimento. Beleza? É isso aí, meu amigo. Opa, deixa eu pegar meu malhete. É isso aí, meu amigo. É isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço, até mais, tchau, tchau. Deixa eu fechar a live aqui e deixa eu fechar primeiro, vou fechar a gravação no YouTube e no Spotify. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço, até mais. Tchau, tchau.